Bom dia, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos revisar alguns conteúdos antes de passarmos para a matéria nova. Tudo bem? Pronomes pessoais. Vocês lembram o que são pronomes? Pronomes são as palavras que substituem o nome. Então, ao invés de eu usar um nome, um substantivo, eu posso substituir por um pronome. Por exemplo, Valdemar segura os balões. Ele dará o balão azul para Aninha. O pronome ele substituiu o nome Valdemar na frase. Então, nós podemos substituir nomes pelos pronomes. Vamos relembrar quais são os pronomes pessoais. No singular, eu tenho eu, tu, ele ou ela e você. Já no plural, nós temos nós, vós, eles, elas e vocês. Vamos falar um pouco sobre verbos, que nós também já vimos esse conteúdo. Tina gosta de pular corda. Ela gosta de pular corda. Nessa frase, nós temos o verbo pular e temos o nome Tina. Tina foi substituída pelo pronome ela em nossa frase. Na primeira pessoa, eu falei para vocês, nós temos eu no singular e nós no plural. Na segunda pessoa, eu tenho tu no singular e vós no plural. Na terceira pessoa, eu tenho ele ou ela na frase no singular e eles ou elas no plural. Aí eu coloquei algumas frases pra gente. Nós brincamos. Quem é o pronome? Nós. Quem é o verbo? Brincamos. Tu brincas. Quem é o pronome? Tu. E quem é o verbo? Brincas. Muito bem. Eles brincam. Quem é o pronome? Eles. E o verbo? Brincam. Ok? A professora ensina. E o bombeiro apaga o fogo. Ensina e apaga são chamados de verbos. O verbo é a palavra responsável por exprimir ação, estado e fenômenos em relação a determinado tempo. Isso eu já falei nas aulas passadas para vocês. A gente está só relembrando. Na primeira imagem, nós temos o verbo acordar. Na segunda imagem, nós temos o verbo malhar. Na terceira imagem, nós temos o verbo escovar. E na quarta imagem, nós temos o verbo comer. Quais são os tempos verbais? Em quais tempos eu posso encontrar o verbo? Podemos encontrar os verbos em 3 tempos verbais. No presente, no passado, que eu também posso chamar de pretérito, e no futuro. Na aula de hoje, nós vamos falar somente sobre o tempo presente. O menino estuda. Paulo
nada e a pipa voa. Todos esses verbos estão no tempo presente. Os verbos estuda, nada e voa indicam que o fato está acontecendo hoje, agora, nesse momento. Então, eles estão no tempo presente. Conjugação verbal no presente. O verbo que a gente vai conjugar é o verbo falar. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Então, sempre que o verbo terminar em ar, que é a primeira conjugação, na conjugação verbal, ele vai ter essas terminações que a tia Mayara falou aqui, tá bom? O segundo verbo é o verbo comer. Vamos conjugar o verbo comer. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. Quando o verbo for da segunda conjugação, ou seja, terminar em ER, nós vamos ter os verbos conjugados com essa terminação no final, ok? Vamos para o terceiro verbo, que é o verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Quando o verbo terminar em IR, ou seja, na terceira conjugação, ele vai ter essa terminação durante a conjugação. No para casa, eu coloquei para vocês alguns verbos para vocês conjugarem no presente. Voltem aqui no conteúdo da videoaula para vocês verem o final do verbo na conjugação, tá bom? A menina pula corda. Em qual tempo verbal está esta frase, terceiro ano? Presente, passado ou futuro? Ela está no presente, porque ela está praticando uma ação agora, nesse momento. Ela pula a corda, ok? Com isso, nós chegamos ao final da nossa aula. Façam o conteúdo enviado pela tia Mayara. Qualquer dúvida, retornem na videoaula e também no material enviado junto com as atividades, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana para vocês. Bye, bye!